Eu vou. Já? Já. Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia, servidores do DR, ativos e aposentados. Bom dia, companheiros e companheiras da sede do Terminal Rodoviário de João Pessoa, da Residência Rodoviária de Sapé, de Solânia, de Itabaiana, de Campina Grande, da Residência Rodoviária de Cajazeiras, de Patos, de Itaporanga e de Sumé. Também bom dia para os companheiros do Terminal Rodoviário de Guarabira, de Campina Grande, de Cajazeiras, de Patos. E também bom dia para os companheiros e companheiras da Divisão Industrial de Campina Grande. Nesse momento a gente vai dar início à nossa Assembleia Geral, onde a gente tem diversos pontos para ser tratado e a gente vai começar nesse instante. Nós vamos começar com alguns informes, depois a gente passa pela campanha salarial, em seguida o plano de cargos e salários, vamos falar também sobre insalubridade, isonomia da insalubridade e a quantidade de pessoas que já estão recebendo, vamos falar sobre quinquênios, PASEP, precatórios e também a construção do auditório e a casa de acolhida da ACERTEC. Então esses são os pontos. Eu vou começar agora pelos informes e à medida que as pessoas forem chegando, elas vão se aproximando aqui, se sentando, certo? E a gente vai debatendo os demais assuntos aí. Companheiros, nós estamos no mês de novembro e hoje é dia 13 de novembro. E ontem eu vi que foi aprovada e sancionada uma lei que traz o maracatu à tona como uma cultura popular de Pernambuco, mas que agora vai se tornar uma cultura popular do Brasil. E ontem foi estabelecido o dia 1º de agosto como o dia da cultura popular estendida a todo o Brasil, para que no próximo ano possa ser comemorado o dia do maracatu, não só em Pernambuco, mas nos demais estados do Brasil. Então ontem saiu essa lei aí, certo? E queria também informar para vocês que nós estivemos ontem, certo? Buscando informações aí sobre diversos assuntos que vamos trabalhar aqui nesse momento. Eu pedi silêncio aí na plateia, certo? Porque nós vamos trabalhar diversos assuntos aqui e são muitos temas que a gente tem que discutir e a gente já vai começando aí, tá certo? Primeiro tema da gente, que a gente vai colocar para vocês, é a questão da campanha salarial, certo? Esta campanha salarial que a gente esse ano está iniciando mais cedo, juntamente com o Fórum dos Servidores, e por isso ontem nós publicamos para vocês um documento que vai ser protocolado no gabinete do governador, para que ele possa receber o Fórum dos Servidores e discutir a nossa campanha salarial. Como vocês sabem, no ano passado, neste ano, em janeiro de 2024, o governador deu 5% de reajuste. E a gente cobrava também dele um retroativo, que são as perdas salariais, que apenas no governo dele já soma 16%. Apenas no governo de João Azevedo. Se você botar outros governos, já vai mais um pouco, certo? E em outras categorias, essa perda é muito maior. Tem categoria que tem perda de até 80%. Mas nós aqui no DR, a nossa perda é em torno de 16%. Fiz uma proposta em abril na Assembleia Legislativa para que os deputados levassem ao governador de eles colocarem uma proposta, que inclusive foi colocada para a Assembleia Legislativa, de dar 6%, certo? 6% no mês de julho e 5% em dezembro, em janeiro de 2025 e mais 5% de janeiro
de 2026, o que perfazia exatamente os 16%. Então a gente colocou essa proposta para os deputados levarem para o governador. A gente soube que este valor foi dado, esse percentual de 6%, foi dado para a Assembleia Legislativa, mas não para os demais servidores. O governador acenou, inclusive vai ser pauta nossa aqui, com o aumento no Vale Refeição, que no caso do DR saiu de 400 para R$600, o que deu um aumento de 50% no Vale Alimentação. Então aí ele acenou de toda forma com essa proposta e começou a pagar os R$600 já a partir do mês de julho, certo? Mas eu falo sobre esse tema mais à frente um pouco, a questão do Vale Alimentação. Então nesse momento nós estamos buscando diálogo, também marcamos a ACERDE uma audiência com o secretário de administração Tibério Limeira, para que ele nos receba, para que a gente possa tratar assuntos relacionados exclusivamente ao DR. Então nós estamos também aguardando essa audiência com o secretário. Eu estive lá na secretaria ontem e ele está viajando, certo? Mas na próxima semana a gente já cobra ele essa audiência para a gente tratar de alguns assuntos, certo? De interesse só dos servidores e ativos e aposentados do DR, como também as pensionistas, também que podem se beneficiar de algumas reivindicações nossas. Então, nesse momento, é esse o ponto que nós estamos discutindo com o governador, esperando receber, certo? Que ele nos receba para que a gente possa dialogar sobre isso. Como ele não pagou os 6% no mês de julho, então essa perda permanece em 16%. Então a gente vai propor que no ano que vem, seja a inflação desse ano, que tudo indica vai ser 5%, e pague 8% das perdas, de metade das perdas da gente. Assim como em janeiro de 2026, ele pagaria a inflação de 2025, mais 8%, que foi a restante da perda do governo dele. Então é nesse sentido que a gente está buscando diálogo com o governo, já inclusive aproveitando que a gente sabe que ele é candidato a senador, certo? Então já pressionando também politicamente ele, certo? Para que nos receba dessa vez e a gente possa dialogar com ele nesse sentido. Alguma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta, eu passo para um outro informe, que é o plano de cargos e salário. Outro ponto, que é o plano de cargos e salário, que a gente está buscando a todo custo rever o plano de cargos e salário do DR. Principalmente com uma notícia que chegou no final do mês, que alguns engenheiros aposentados tiveram um aumento de 100% no seu salário. Os engenheiros que ganhavam aqui no DR e eram aposentados com R$13.800, passaram agora a ganhar R$26.500. Então, em face disso, aí mobilizou a gente ainda mais a buscar o nosso novo plano de cargos e salário, que já foi elaborado e, pelo que a gente tem conhecimento, está na Procuradoria Geral do Estado. Mas em face desse informe dos engenheiros que ganharam esse piso de R$26.500, os aposentados, na sede ainda não foi implantado esse valor, mas a gente está sabendo que eles ganharam essa ação. Aí mais do que nunca precisa que a gente modifique esse plano para que as outras categorias também tenham esse benefício desse novo teto salarial no DR. É o caso, inclusive, de imediato do pessoal de nível superior, porque eles também ganhavam igual aos engenheiros, mas os que estão aposentados pela FEBEPRED até agora não receberam nenhum reajuste. Então, o pessoal do nível superior já estão se mobilizando, certo? Através de advogados, para pedir de novo a isonomia com os engenheiros do DR. E aí a gente também vai se mobilizar, mas de outra forma. Nós vamos se mobilizar cobrando o plano de cargos e salário
E que o nível superior do DR, seja advogado, seja contador, outro administrador, outra categoria que tem a mesma isonomia, assim como também a gente subiu o teto do técnico nível médio, do assistente administrativo, do assistente técnico, do operador de máquina, do motorista e outras categorias também, que laboratorista e outras categorias. Então, agora a gente, mais do que nunca, tem que correr atrás desse plano de cargo, desse novo plano de cargo e salário do DR, para que a gente tenha uma melhoria também, assim como os engenheiros tiveram, agora que já ganharam a causa e foi implantado, certo? Na PBPrev. E eu creio que nesses dias chega a ordem para implantar também para os engenheiros da ativa aqui no DR, certo? A gente já vai correr atrás, inclusive vai ser fruto de conversa com o secretário de administração, Tibério Limeira, este novo plano de cargo e salário. Então, é uma questão que agora ficou reforçada com esse informe que tivemos aí o mês passado, desses engenheiros que ganharam essa causa e que são da PBPrev, certo? Então, a gente vai buscar esse plano que já está com a Procuradoria-Geral do Estado, até pedir de volta para que seja modificado num novo patamar, certo? No novo patamar, tá certo? Então, essa é uma das reivindicações que a CEDE está encaminhando neste momento agora. Alguma pergunta? Gente, nós temos aí, além dessa campanha salarial, que nós vamos percorrer inclusive as residências e os terminais rodoviários para conversar com os servidores lá embaixo, certo? Lá do interior, nós vamos também, nesse instante também, estar buscando essas audiências, porque nós só vamos conseguir esses pleitos nossos através dessas audiências que devem ser colocadas daqui a pouco aí em pauta, certo? Principalmente porque o Fórum dos Servidores também estão buscando essas audiências, certo? Então, o novo plano de cargo e salário pode corrigir agora, já ia corrigir algumas distorções e agora pode corrigir de uma vez por todas essas distorções aí, porque o nosso plano, ele é de 82, quem se lembra aí, é de 82, não sei se é o governo Buriti, não parece do governo Buriti. Então, é um plano que já tem aí 40 e poucos anos. Então, já está caduco. Até mesmo algumas funções já não existem mais. Algumas funções, certo? Então, tem que ser modificado, criado algumas, certo? E para que a gente possa ter, certo? Um plano mais enxuto e também mais equilibrado, principalmente com esse informe que eu dei para vocês aí, certo? Se vocês não têm nenhuma pergunta sobre essa questão salarial, eu entro na questão do vale alimentação. Sim, e a situação do mercado de veículos, explica como? Se a gente conseguir modificar o plano, certo? Com base nesse novo teto salarial dos engenheiros, que é 26.500, a gente também vai pedir para que o operador de máquina, o mecânico, o motorista, todos eles também sejam modificados para cima, seja puxado para cima também, porque quando a gente fez o plano de cargo e salário, Ramiro, em 82, a gente foi baseado no teto dos engenheiros, aí veio descendo, certo? O técnico médio tem um percentual sobre o dos engenheiros, então a gente também quer modificar. Como eles ganharam, a gente fica solidário com eles e até acha bom que eles ganhem esse teto novo, que de fato era errado o que tinha no plano de cargo e salário de 82, o piso dos engenheiros, certo? Agora eles vão corrigir isso aí, certo? O que quer dizer que quem entrar no DR hoje vai ganhar 26.500 não. O pessoal que está lá, que vai ganhar 26.500, é um pessoal já aposentado, que teve aí 35, 40 anos de trabalho já. Certo? Porque esse valor mesmo, inicialmente seria 12 mil reais, em torno de 12 mil reais, que é aquela história dos 8,5 salários mínimos. Então, tem que botar os 12 mil e o tempo de cada servidor. Tem servidor que vai ganhar 20, outro vai ganhar 26, como já estão ganhando aí os aposentados,
Então vai depender de cada um, certo? Do seu tempo de serviço. A mesma coisa para as demais categorias, né? A gente vai querer que também tenha, as demais categorias tenham essa requalificação salarial, certo? Então, Ramiro, a gente também vai reivindicar isso aí, olhar para todas as categorias, do auxiliar de serviço até o engenheiro. A gente quer tomar par e ver esse plano antes dele ir para ser aprovado na Assembleia Legislativa, porque todo plano tem que ser aprovado na Assembleia Legislativa. Então, a gente tem que buscar sair com um plano mais ou menos enxuto aqui e para poder fazer a defesa também lá no plenário da Assembleia Legislativa, porque nós vamos conversar com cada um dos deputados, certo? Quando esse plano estiver lá na Assembleia, certo? Mas por enquanto, o que a gente tem notícia é que ele está na Procuradoria-Geral do Estado, mas já com essa notícia nova dos engenheiros, ele com certeza absoluta já está defasado o que está lá. Então a gente precisa já modificar o que está lá. Eu trabalhei lá de minha função na FBI. Nunca trabalhei com velho. Meu caso todo em cima de máquinas pesadas. Aí fui ganhando uma bicharia sem lógica. Quer dizer, uma posição desviada. Porque eu fiquei trabalhando na vida. Isso acontecia muito, família, no DF. Que manutenção. Aí trabalhei todo o tempo na casa de máquinas pesadas. Gente, então agora nós vamos para um outro ponto que diz muito respeito ao pessoal da ativa. A gente tem aí o Vale Alimentação, que foi uma luta muito grande também da ACEDE, certo? Quando a gente teve esse vale, a gente conquistou esse vale, certo? E depois a gente ficou reivindicando tanto da diretoria do DR como também da Secretaria de Infraestrutura com o doutor Deusdé, certo? Então a gente conseguiu os aumentos. Vocês lembram que era R$220, passou depois para 400 e agora para 600. Inclusive quero dizer a vocês que essa pauta aqui da Assembleia nós entregamos a Dr. Carlos, entregamos ao secretário de Infraestrutura, Dr. Deusdé Queiroga, certo? E tentamos audiência com o Dr. Carlos, mas infelizmente ele está ainda passando por um processo de doença, certo? E não pôde nos receber. Mas com certeza, na hora que ele voltar a carga aqui até o trabalho normal, ele vai poder nos receber para que a gente possa falar com ele, certo? Sobre essa questão, tanto do plano de cargos e salário, como também a questão da nossa campanha salarial e outros assuntos que aqui também está na pauta, tá certo? Nesse momento, Cleide, a gente estava finalizando a discussão sobre o plano de cargos e salário, certo? E não sei se você tem alguma pergunta a fazer, certo? Para a gente passar para um outro plano aqui, certo? A gente falava que o plano de cargos e salários, ele já, com esse novo salário dos engenheiros, certo? Que eles conseguiram na justiça aprovar já para os aposentados na PBPrev, então já todo o nosso plano de cargo e salário fica defasado, a partir do nível superior até lá o auxiliar de serviço, né? Então, com esse novo teto, que na verdade, eu explicava para o pessoal aqui, não é que quem entrar no DR hoje vai ganhar os 26.500, não, vai ganhar os 12 mil, que é os 8,5 salários mínimos. Aí sim, de acordo com o tempo da pessoa, é que vai aumentando o salário. Esse pessoal chegou a esse teto porque eles se aposentaram com 40 anos de serviço. Então, por isso que ele tem esses tetos. É isso, Cleide? Eu conversei com o Luiz Felipe, disse que eu estava pelo bagunça, né? Porque ficou os engenheiros um valor, ele disse, agora bagunçou tudo. Aí tem que ver como é que fica isso aí. 100% calma. Pronto. E a chance que a gente tem, Cleide, eu falava para o pessoal aqui, é trazer o plano de cargo e salário que está na Procuradoria-Geral do Estado, certo? De volta, para a gente corrigir esse teto, que aí pode corrigir a questão do pessoal de nível superior no plano de cargo e salário, como também as demais categorias. Técnico médio, mecânico, motorista,
o assistente administrativo, assistente técnico, tudo isso a gente pode, né, conseguir contornar, trazendo de volta esse plano de carga de salário que está lá e a gente botar aqui esse plano, certo? Para poder ficar baseado agora nesse novo teto que está os engenheiros do DR, que, quero esclarecer, esse valor ainda não foi implantado nos engenheiros da Ativa, só aos engenheiros da PBPrev que entraram na justiça, certo? Tem algumas, umas 5 ou 6 pessoas que ainda não tinham entrado, esse pessoal não recebeu, permanece com os 13.800 ainda, tá certo? Então, deixar claro também essa questão. E a gente não quer ir para a justiça, a gente está querendo trazer o plano de carga de salário, já que ele está caminhado para ser aprovado, então a gente tem a chance de fazer administrativamente, certo? E a gente só pode também se mover quando os engenheiros da Ativa receberem. É que a gente pode se mexer, porque aqui eu estou falando muito com o pessoal que está na Ativa. Aposentado aqui só tem Ramiro aí, né? Eu creio que só Ramiro. Então tem um pessoal também, né? Pronto. Então a gente tem que trabalhar essa questão, certo? Do pessoal, quando tiver chegado na Ativa, aí a gente modificar o plano de carga de salário. Eu creio que a gente possa resolver administrativamente. Mas se for o caso e precisar ir para a justiça, nós não temos problema não. A gente tem tanto o processo da justiça, mais um ou menos um, não faz diferença. Inclusive o advogado disse o seguinte, essa questão dos engenheiros não tem nada a ver com o plano de carro, não deixar bem claro. Eu estou pegando aqui uma questão que foi feita com o pessoal dos engenheiros da Simplan, né? Aí em cima disso, que ele fez não existe nada assim, foi o piso, isso e aquilo não. Isso foi só essa questão individual, né? Se quiser colocar, está aí. Mas quando a gente colocar, Cleiton, um piso de 12 mil no plano, certo? E equiparar as outras categorias, no caso do nível superior, e dos percentuais dos demais cargos, modifica assim no plano, sim, certo? Que aí é aquela coisa que vai modificando, porque eu vou agora, que é o piso que está colocado dos engenheiros do nível superior em 82, está totalmente errado. Não Certo? Tem que se corrigir. Então, quando botar lá, modifica todas as outras categorias. Certo? Então, por isso que a gente, eu acho. Por isso que ele deixou bem claro, olha, isso aqui não tem nada a ver com a questão de plano, Mas a gente do movimento sindical tem que aproveitar as oportunidades. Certo? Então a gente vai pegar exatamente essa oportunidade aí para a gente fazer um novo plano. Até eu dizia aqui, Cleiton, que a gente foi de 82, tem mais de 40 anos nesse plano. Quando que não tem, é porque não foi assim, o que eles ganharam foi na justiça, não foi através de plano de teto do DR não. Tá certo? Pronto, gente. Então agora eu passo para a questão do vale alimentação, certo? Para que a gente possa falar com o pessoal da Ativa que recebe esse vale alimentação. Eu falava há pouco que nós passamos aí 220 para 400, em seguida passamos agora para 600 em julho. Mas também era uma reivindicação nossa da ACERDE que todos os servidores recebessem, todos os servidores da Ativa. E quando a gente chegava em Cajazeiras, em Itaporanga, lá em Campina Grande, e nos terminais, via que só algumas pessoas estavam recebendo e as demais não recebiam. Qual é a reivindicação nossa? Era que todos recebessem esse vale alimentação. Uma das justificativas do DR, certo? Do DR era que essa justificativa era que o pessoal que recebia diárias não tinha direito a receber esse vale alimentação. Era uma das explicações que eles davam. O que nós corremos atrás? De saber se na Suplan, no Detran, esse pessoal também não recebia. E aí a gente descobriu que tanto na Suplan quanto no Detran, algumas pessoas, essas pessoas que recebiam diária também recebiam o vale alimentação. Porque como a gente sabe, as diárias hoje, pode ser, não ser amanhã.
Então o cara tem que ter uma expectativa do Então, que ele só pode assim, fazer. você só recebe se você viajar desse tipo de coisa. Agora, o vale alimentação é para todo mundo, é lei. Isso. Aqui foi que inventaram uma história, que a gente, no início, todo mundo recebia, não sei se você se lembra, eu me lembro que o diretor era Solon, o diretor superintendente era Solon. E eu trabalhava com o Arnaldo Marinho, que era aquela confusão do Arnaldo Marinho. Eu mostro, quando eu vou pagar, todo mundo recebe, porque o povo do 10 não recebe. Todo mundo recebeu todo mundo recebeu, que é lei, isso aí, tá todo mundo atrás. Aí o governador ainda disse assim, quem não receber, pelo amor de recurso, para o povo chegar lá, sabe? Aí Esse é o setor, não né? é comigo. Aí a questão da diretoria, isso aí é lei para todo mundo, agora para essa questão de pagar é outra história. Pois é, então a gente correu atrás, inclusive com o companheiro Vandinho, né? A gente pegou informação lá do Detran, eu peguei com o sindicato da Suplan, certo? E aí a gente também busquei o sindicato do Detran também, e a gente viu que o pessoal todos recebiam. E aí vem a decisão do governador, certo? De que pagar para todo mundo, certo? Para todo mundo. Inclusive, o DR fez um levantamento aqui, certo? Fez um levantamento, porque o governador dizia que já queria pagar em junho, não sei se vocês lembram disso. O governador dizia que queria pagar em junho, mas ontem eu estive na Secretaria de Finanças, certo? Com o chefe de gabinete, os dois secretários não estavam lá, o Gilmar e o Francisco Petrônio não estavam lá. Eu falei com o chefe de gabinete dele, o Diego, certo? Sobre essa questão, eu disse assim, o governador determinou para junho colocar, além do aumento, a questão de colocar para todos. Só que o Procurador-Geral do Estado chamou atenção para o período eleitoral. Então, por isso, foi suspenso o pagamento em junho. Aquele que já recebeu de fato com aumento em julho, mas os demais, assim como o secretário Tibério Limeira falou no rádio e o governador, ele vai pagar entre novembro e janeiro. Então, está vendo aí, certo? Aí só um instante, Vandil, vou terminar aqui o informe. Então, eu falei com ele que o DR foi um dos primeiros órgãos, certo, a pedir a suplementação financeira para poder pagar em julho. O DR foi um dos primeiros e ele confirma isso. Esse pedido passou pelo Conselho Gestor, que inclui esses secretários e alguns auxiliares, certo? Passou por lá, já está pronto esse estudo de repercussão que foi feito pelo DR, certo? Eles refizeram lá esse negócio e está na mesa do secretário esperando o ok do governador. No caso do DR, é cerca de 300 pessoas que faltam receber, certo? Daqui até Cajazeiras. Então, esse montante, a gente fez um cálculo pelos outros R$600, dá em torno de R$180 mil, certo? Ele só é assim. Pelo DR não é muito problema, mas tem outras categorias que não recebiam também. Tem categoria, Assis, que dá 10 milhões a repercussão, tem outros que dá 6 milhões, e a gente não tem esse recurso de imediato para novembro, certo? Eu disse, olha, eu vim aqui, como a repercussão do DR é menor, para ver se a gente implantava, que eu sei que vocês não vão implantar tudo de uma vez, é uma medida muito grande, mas queria que fosse implantando logo esses órgãos que chegaram primeiro, e que também o valor não é tão grande, certo? E que fizesse essa implantação em novembro. Ele só a gente está aguardando as decisões do secretário com o governador, parece que o governador também está viajando, chega na próxima semana, para poder ver até dia 20, quando fecha a folha, se há o recurso e o tempo hábil. Até porque o orçamento do Estado está sendo discutido na Assembleia Legislativa nesse momento. Então, eles vão discutir para janeiro em diante, mas ele acha que algumas categorias, que a repercussão não é tão grande, que o Estado tinha disponibilidade financeira, podia muito bem pagar esse ano.
Então a gente ficou de aguardar até o dia 20 para ver se vem esse valor para a gente do DR. Se não tiver, nós vamos para cima de novo, tanto do secretário de administração como o diretor. Já falei com o doutor Carlos esta semana também sobre isso, e levar o caso até o governador, até porque a repercussão da gente não é tão grande, certo? E aí todos têm o mesmo direito, certo, de ter isso aí. E mais, não agora, mas assim que implantar, nós vamos cobrar de julho para cá para aqueles que não receberam. Porque os outros que receberam com aumento em julho, receberam desde julho. Então vai ficar em torno de, se eles pagarem esse mês, julho, agosto, setembro e outubro. Então a gente vai aguardar se eles implantam ou não. Implantando, a gente cobra o atrasado, certo? Para que todos tenham o mesmo recurso como tiveram aqueles demais lá. Tá certo? Eu queria só argumentar isso. Primeiro, eu não concordo que tenha a questão da política. Em junho não tinha esse negócio da política, podia muito bem implantar. Aí é o argumento deles, eles não implantaram, cabe a gente entrar com recurso. Mas essa conversinha de que não, em junho tem política, quando é para pagar, tem política. Agora, quando é para tirar, para fazer, não tem nada. Quando eles querem implantar, eles dão no dia da política. Eles liberam o dinheiro. Não, eu não concordo não, mas eles não entraram, cabe a gente fazer as gestões que estamos fazendo. A gente sempre foi à luta. Agora, que essa conversinha, eu mesmo não sei não. Esclarecendo, Vandinho, que apenas a ACERDE está lutando por essa causa. Isso. Nenhuma outra entidade do DR está lutando por essa causa. Só a ACERDE. Deixar bem claro aqui. Certo? E uma coisa, o teto, eu acho que aquele que ia falar sobre isso, é do pessoal que ganha até R$10.500. Por isso que não, nesse período, ficou de fora. Porque eles colocaram esse teto lá. Isso, inclusive, é a lei, na fala do governador que também fala isso, e também do Tibério no rádio também fala isso. Então, esse caso aí, a gente vai aguardar. Marisa está aí, pode até dizer alguma coisa. Nós vamos aguardar até o dia 20, conforme a conversa que eu tive com o chefe de gabinete Diego, lá na Secretaria de Finanças, certo? A gente vai aguardar até dia 20, para ver se tem alguma ordem de lá para cá. Doutor Carlos também ficou de ver isso, certo? De ver com o pessoal lá como é que estava essa posição. Mas ele, tanto o Bruno, que faz parte desse comitê gestor, como o Diego, ele disse assim, na hora que tiver a ordem lá do governador, está tudo pronto aqui. Certo? A gente já encaminha para os órgãos e eles implantarem na folha. Então aguarde até dia 20 para a gente ver se não consegue resolver essa pendência. Que eu acho que é mais ou menos o que vai fechar a folha nossa esse mês aí. Certo? Essa parte aí. Eu até disse assim, mas não vai fechar a folha dia 14? Aí ele disse, não, assim, só no mês de dezembro é que a gente antecipa mais. Mas esse agora não, no mês de novembro não vamos antecipar. E foi a palavra dele, certo? Alguma pergunta sobre esse tema para a gente passar para outro? Quem chegou agora, eu falei sobre o plano de cargo de salário e também falei sobre a nossa campanha salarial, certo? Gente, tem um tema que está bem em voga aqui no DR, que é a gratificação de periculosidade e de insalubridade, certo? Essas gratificações foram retiradas no ano de 2015 e de lá para cá, de novo, só a ACERDE está lutando para que essas gratificações retornem para quem faz jus a ela, porque tinha muita gente, e foi por isso que Ricardo tirou, tinha muita gente que recebia sem merecer, sem fazer jus àquela gratificação. Foi por isso que eu condenei isso aí, que não era para ter tirado de todos, era para ter averiguado caso a caso, e aí ia retirando, porque teve gente aí que ficou 5 anos sem receber nada, certo? Agora é que estão receber atrasado, porque alguém informou que tinha várias pessoas e tinha que receber regularmente, então tirou de todo mundo.
E graças a Deus e a nossa diligência da SEDE e da diretoria do DR, certo? A gente tem agora uma engenheira de segurança que dá a segurança da gente estar vendo as funções que merecem essas gratificações. Hoje no DR, 100 pessoas recebem a gratificação de insalubridade. 12 pessoas recebem a gratificação de periculosidade, certo? E recentemente chegou mais uma lista de 16 pessoas da PBPrev, porque sempre houve um problema com a PBPrev, porque pela regulamentação do Estado, essas gratificações têm que passar também pela perícia da PBPrev, além do parecer da engenheira de trabalho aqui no DR, tem que passar pela perícia da PBPrev para poder vir para o DR e implantar essa gratificação. O que ocorre aí nessa gratificação? Na de periculosidade, todas essas gratificações estão sendo calculadas em cima do vencimento. Em alguns operadores, a gratificação de insalubridade foi inserida, foi gratificada, como diz, calculada em cima do vencimento. Mas cerca de 18 operadores foi calculada em cima do salário mínimo. Vocês terão uma ideia da distorção que dá isso? Certo? O operador de máquina que calculou em cima do vencimento dele, recebe R$ 680 de gratificação de insalubridade. Naquele operador, aquele mesmo operador que faz o mesmo serviço, foi calculado com base 20% do salário mínimo. Ele recebe 280. Vocês vejam que coisa, que absurdo. Um recebe 780, o outro 280. É R$500. Isso é uma fortuna para quem ganha 3 mil, para quem ganha 2 mil. É uma fortuna, certo? Então a gente está tentando corrigir, certo? Essa distorção. Já falamos com o Dr. Carlos várias vezes e estamos retornando de novo, certo? Para que a gente possa corrigir isso aí. E além desses 3 operadores que recebem baseado no vencimento, tem outras 2 funções que também foi calculado no vencimento. E os outros operadores com base no salário mínimo. Quer dizer, no mesmo órgão, você tem 2 políticas de cálculo da insalubridade. Eles receberam os 5 aqui no recebe. Então, nós estamos buscando também, junto à diretoria, esta correção. Inclusive, para esses 16 que chegaram agora, companheiro Vandinho, por favor. E aí, inclusive, para esses 16 que chegaram agora, que pode ser implantado também errado. Certo? Então, a gente está agora, inclusive, a gente tem notícia que melhorou o atendimento lá na PBPrev, porque passamos aí 8 meses com os processos lá e não era feito a regularização desse processo lá, e essas pessoas passaram aí 8 meses depois de ir para lá, certo? Sem ter a sua gratificação. E uma coisa boa, aqueles que já recebem, já começaram a receber o atrasado. Isso é muito bom. Tem gente que recebeu 9 mil, teve gente que recebeu 5 mil, teve gente que recebeu 3 mil, 1.900, mas é importante, porque além de receber, aí a gente vê que está valendo a nossa luta, que além de ele receber, ser ali certificado, que ele está recebendo a gratificação, ele agora está recebendo um atrasado. Isso aí é muito bom, porque está sendo o quê? Respeitado o direito do trabalhador, que essa é a grande luta da SEDE, certo? Então, nessa questão aí, a gente está caminhando e caminhamos bem. Temos notícia, inclusive, de outras repartições, como a gente fala do que está acontecendo no DR, e diz, rapaz, vocês estão demais, porque na nossa não ocorre isso, certo? Mas é a luta, 9 anos de luta da SEDE, pelo pé. 9 anos de luta da SEDE, para que esses trabalhadores tenham esse direito, certo? Inclusive a gente pede aí, na hora que você estiver aí, tem que reconhecer essa luta da SEDE e todos se filiarem à SEDE, porque a gente só é forte porque a gente tem um monte de sócios,
certo? Por isso que as pessoas nos escutam quando a gente vai no gabinete ou no outro, porque eles sabem que a gente tem uma boa representação, certo? E sabem também que a gente luta. A gente agradece quando